Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Olhada TV. Vamos falar de esportes? E hoje eu vou falar das eleições no Corinthians. A temperatura começa a ferver nas alamedas do Parque São Jorge. É depois da vinheta. Vamos embora começar! A política no Corinthians esquenta até em tempos de pandemia. Há 6 meses das eleições, a oposição se movimenta com um olho na campanha e outro nas ações do atual presidente André Sanches. Eu vou explicar melhor. Existe um medo que ele tente tirar proveito do agravamento da crise financeira do clube por conta da Covid-19. Por que desse temor? Porque, do nada, nos bastidores, surgiu um movimento para que o Conselho se unisse por conta da paralisação do futebol por tanto tempo. Em princípio, era um pensamento de uma liderança que, inclusive, estava na oposição. De repente, essa liderança passou a achar que a formação de uma comissão para dirigir o clube com tantos problemas seria a solução. Andrés, gentilmente, o recebeu em seu gabinete e estimulou essa ideia, que nasceu morta cá entre nós, porque a oposição jamais aceitaria. E qual a razão para a oposição discordar? Vamos lá. Mário Gobi, embora não tenha se anunciado oficialmente como candidato, tem se mexido nas redes sociais, tem mantido contatos públicos e tenta se viabilizar como nome a enfrentar o candidato de Andrés, seja ele Paulo Garcia, Duílio Monteiro Alves ou qualquer outro. Eu nunca fui, na minha vida, acessório do principal. Eu sempre fui protagonista. Aparentemente, em 13 anos, essa é a primeira vez que o poder do presidente corintiano se vê ameaçado. Gobi, que todos sabem, já foi da chapa Renovação e Transparência, comandada por Andrés, agora se aproximou do movimento Corinthians Grande, que tem entre um dos seus líderes o Felipe Isabella, que já avisou de antemão que não vai sair candidato este ano. Ao vislumbrar a dificuldade, Andrés decidiu por tentar fazer a oposição perder o foco e, consequentemente, articulação e votos. Recentemente, ele falou que se tivesse as contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo, ele anteciparia as eleições. Resposta errada. Não. Andrés não tem esse poder. O que ele poderia fazer seria renunciar, mas neste caso, seus vice-presidentes assumiriam até 31 de dezembro. Se eles também renunciassem, o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Goulart, é quem ficaria no cargo e aí teria que organizar a próxima eleição. Mas, Fernando, e se a pandemia impedir a eleição em novembro ou, quem sabe, até dezembro? Nenhum problema. O Goulart assumiria o cargo. Não há, sem mudança estatutária, ou seja, um golpe, nenhuma chance de Andrés seguir no cargo após 31 de dezembro, no final do ano. As ações do presidente corintiano são pirotecnia pura. Ele estimulou a ideia de uma comissão porque, enquanto a oposição perde tempo pensando nisso, não estaria fazendo campanha contra ele. Existem embates a serem disputados nos próximos meses antes mesmo das eleições e elas podem sujar a imagem do grupo político do atual presidente. As contas de 2019 precisam ser aprovadas pelo Conselho. A reunião deveria ter acontecido em abril, mas foi adiada por conta da quarentena e nem tem previsão para ser realizada. A oposição já disse ser contra a aprovação das contas, alega que o orçamento aprovado pelo Conselho foi descumprido. Ele previa fechar o ano com superávit, vejam só, de R$650 mil e terminou com um déficit de 177 milhões. E mais, a diretoria sequer se deu ao trabalho de pedir uma revisão dessa previsão orçamentária no meio do ano, quando já devia saber como andavam as contas. Terminou com um déficit superior a 20% da receita, o que pode excluir o clube do Profut. Teve ainda o aumento do endividamento do clube sem autorização dos órgãos estatutários e a não publicação mensal dos balancetes e do próprio resultado até o dia 30 de abril. O CORE, que é o Conselho de Orientação do clube, devolveu a primeira análise financeira feita pelo Conselho Fiscal. Isso porque o próprio Conselho tem que dar um parecer indicando se as contas devem ou não serem aprovadas. Mas Mário Gobi, que participa do CORE, já antecipou seu voto e diz que vai ser contra a aprovação. Isso pode ter, inclusive, algum peso, porque se trata de um ex-presidente e companheiro de grupo político lá atrás, votando contra a aprovação das contas.
Outra movimentação da oposição foi feita essa semana com a divulgação de 7 sugestões de ações a serem tomadas para enfrentar a crise provocada pela pandemia. Para o movimento Corinthians Grande e a chapa Valores Corintianos 83, é o momento de se nomear uma comissão de profissionais que atuem na área financeira e de planejamento financeiro para que se avalie a situação do clube e se crie um plano de ação para os próximos 6 meses que reduza significativamente as despesas operacionais. É preciso ainda identificar novas fontes de renda, revisar o orçamento de 2020, submetê-lo à aprovação do Conselho, divulgação das demonstrações financeiras e esclarecer junto ao CORE essa antecipação do recebimento dos 20 milhões de euros pela venda do Pedrinho ao Benfica. O clube português pagará parcelado esses 20 milhões, mas o Corinthians corre atrás de um banco que antecipe esse valor. O que a oposição quer é ter acesso às informações de como será esse adiantamento ou empréstimo que estaria sendo feito junto a um banco no exterior. Quais serão os juros aplicados e, acima de tudo, tentar definir um destino para esse dinheiro. Pelo que eu conversei com o pessoal da oposição, ninguém se coloca contra essa antecipação. Muito pelo contrário, acham realmente que é fundamental que esse dinheiro chegue, mas que o Andrés cumpra o estatuto e informe a entrada desse dinheiro ao CORE e que o Conselho de Fiscalização determine onde será usado o dinheiro. O medo é que ele sirva para novas contratações em vez de pagar as dívidas contraídas pelo clube até aqui. E eu espero que você tenha adorado esse vídeo. Deixe o seu like e clique no sino para receber as nossas atualizações. Aproveite e fale comigo também nas redes sociais. Os endereços estiveram aqui ao longo do vídeo e também estão na descrição. Inscreva-se no esporte do ClickTube. Na terça-feira que vem tem mais, hein? É só chegar. Um grande abraço.